Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, aqui pelo Ilha de Luz. Eu me chamo Paulo Cândido e estarei acompanhando você durante todo o Evangelho, junto com a equipe espiritual que se encontra na sua casa, para fazer essa limpeza energética, essa limpeza espiritual em você. Essa equipe também veio fluidificar a sua água, aplicar passes em você e anotar os nomes da sua lista de vibração. Se você ainda não pegou a sua água, dá um pulinho lá na cozinha, pega seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, para que ela possa ir absorvendo toda essa energia maravilhosa do Evangelho. Procure também manter seus pensamentos elevados, a sua concentração, para você não atrapalhar o trabalho dessa equipe. E se você está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta e faça uma lista de vibração. Essa lista de vibração é uma lista com o nome de pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Caso você não saiba o nome completo da pessoa, você coloca até onde você sabe, mesmo que seja apenas o primeiro nome. Logo após a nossa conversa de hoje, que vamos falar sobre quitação, nós teremos a nossa vibração e a nossa fluidificação. Então sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar dessa noite. Esse assunto está lá no livro dos médiuns e Emmanuel e Chico Xavier vão trazer esse comentário a mais desse assunto que é encontrado no livro dos médiuns e que Emmanuel coloca como título Quitação. Pelo próprio título, acredito que você já deve imaginar o que vem pela frente. Então, uma boa noite a todos vocês que estão aqui nesse dia 3 de novembro, essa noite de quinta-feira. E para a gente ir preparando o nosso Evangelho, preparando a nossa casa, vamos falar sobre o nosso exórdio de hoje, que é uma passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 37, onde Jesus diz: porque pelas tuas palavras será justificado. Foi o que Jesus disse e está lá em Mateus. E o que nós podemos extrair, o que Emmanuel pode extrair de lição para a gente nessa noite? Cultuar a beleza verbalista nas alocuções ou explicações que profira, alicerçando, porém, a palavra nas lições de Jesus. Você pode estar ali falando, sempre verbalizando alguma coisa, desde que você traga as lições que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos. Confiar na segurança própria, mas atrair a inspiração de ordem superior por meio da prece. Por mais que você confie que algo vai dar certo, por mais que você tenha uma autoestima muito boa, faça uma prece para que o alto possa te inspirar e possa te auxiliar ainda mais naquilo que você já acredita que vai dar certo. Atualizar-se constantemente, examinando, todavia, as novidades antes de vinculá-las. Olha, verifica se está certo, verifica se é verdade, antes de você sair espalhando por aí. Reverenciar a verdade, contudo, buscar o lado bom das situações e das pessoas, para o destaque preciso. É interessante que você pode sempre falar a verdade, mas ainda assim você elogiar alguém. Alguém pode estar falando uma mentira, e ainda assim você vai dizer, olha, isso que você está falando não é uma verdade. E buscar o lado bom. Mas eu acho interessante você ter trazido esse assunto hoje por causa disso. Então, por mais que seja uma mentira, ela coube hoje na nossa conversa, porque através dela nós conseguimos tirar tal lição. Então, sempre buscar o lado bom das coisas que acontecem na sua vida, para que não fique só aquela coisa de
ah, você é mentiroso, e ficar aquele climão chato e não ter nenhuma lição do que foi o que acabou de acontecer. Formar as observações próprias, conduzindo, porém, as opiniões para o bem de todos. Tudo bem você ter suas próprias opiniões, suas próprias observações, é justo que cada um de nós tenhamos, mas que você não fique achando que você é o dono da verdade, de que só a sua observação, a sua opinião é a verdadeira e pronto, acabou. É interessante você fazer o que foi falado antes, de você ouvir as outras pessoas, você trazer a sua opinião, mas também saber reconhecer que a opinião do outro também é válida, que a opinião do outro também é muito boa. Fala, olha, eu acredito no meu ponto de vista, mas isso que você trouxe agora é algo que eu ainda não tinha pensado antes. Vou pesquisar sobre isso que você me trouxe. Vou refletir, porque isso que você me falou pode até me causar uma estranheza agora. Eu não, sei lá, algo me incomoda no que você fala. Mas eu achei interessante alguns pontos. Já tinha ouvido falar algo parecido, então eu vou pegar isso que você me falou, não vou descartar completamente e vou estudar mais um pouco para ver onde eu vou encontrar isso, né? Onde isso vai surgir no meu caminho novamente. Então, aprender com as experiências passadas, estimulando simultaneamente as iniciativas edificantes na direção do futuro. É sempre olhando para frente, não é? Sempre olhando para frente, sempre buscando soluções e não ficar olhando para trás. Enaltecer ideias e emoções, sem desprezar a linguagem compreensível e simples. Nada de ficar com aquelas palavras rebuscadas para você se passar por uma pessoa intelectual. Não, tenta falar simples, busca ali a linguagem do povo, a linguagem daqueles que estão próximos de você, para que fique claro exatamente o que você quer passar. Instruir o cérebro dos ouvintes, acordando neles, ao mesmo tempo, o desejo de cooperar no levantamento do bem. Isso vale para o que foi dito antes. Às vezes, a pessoa vai assistir uma palestra, é tanta palavra rebuscada, tanta coisa que a pessoa sai com uma pulga atrás da orelha e fala assim, bonita a palestra, mas eu acho que eu não entendi muito o que foi falado, porque teve palavras ali com certas coisas que deu tanta reviravolta que eu não entendi direito. Então, é melhor a gente ser muito mais simples, falar a linguagem popular, para que as pessoas entendam, absorvam a mensagem, que senão, do que foi aproveitada a palestra com tanto requinte, foi apenas para você mostrar que você sabe falar palavras difíceis. E falar construtivamente a fim de lhes entender os problemas. Enriquecer a cultura dos companheiros de humanidade, manejando a palavra digna. Entretanto, estudar quanto possível, de modo a ser sempre mais útil no aprimoramento geral. Olha aqui como Emmanuel vem trazendo para a gente, desde ontem e outros dias, a questão de estudar, de que a gente não pode parar no meio do caminho, de que nós precisamos seguir em frente. Não tem essa coisa de que, já li todos os livros de Allan Kardec e não tem mais nada para aprender. Olha, eu tenho certeza que se a gente lê novamente o livro de Allan Kardec, que você já disse que já leu, tem muitas lições ali que você está deixando passar desapercebido. Com toda certeza você está deixando passar desapercebido, porque você pode ter lido, mas pode talvez não ter compreendido o livro. Uma coisa é você ler, outra coisa é você compreender e de que forma você está colocando em prática o que você aprendeu. Por isso, sempre olhe com carinho aquilo que você lê, reflita, busque tentar entender o que cada bloco desse diz, para que você possa, de fato, quando alguém precisar de alguma coisa, você saber usar aquilo a teu favor e a favor das pessoas, para o bem, sempre para o bem. Então, uma boa noite para vocês que chegaram aqui durante o nosso exórdio. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar aqui, dessa noite do dia 3 de novembro.
Já estamos na quinta-feira e quero chamar você para participar do nosso estudo, que acontecerá no sábado, às 3 horas da tarde. Pontualmente a gente começa, então esteja no nosso grupo do WhatsApp para você receber o link para a sala de estudo e estar lá uns 10 minutinhos antes para a gente conversar, trocar uma ideia, para você ver se está tudo ok com o teu equipamento, para 3 horas a gente começar o nosso estudo, e nós estamos acompanhando a jornada da menina Patrícia no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos. Então, convido você para acompanhar com a gente, é de graça, só depois que o estudo passa ao vivo, que você pode assistir a hora que você quiser na nossa área de membros, é só se tornar um membro daqui do Ilha de Luz. Combinado? Então, feito nossas ordens dessa noite, que nós vamos falar sobre quitação, nós vamos então agora fazer uma oração para agradecer a Jesus pela oportunidade de falar sobre esse assunto nessa noite de hoje. Então feche seus olhos, eleve seus pensamentos e vamos agradecer a Jesus, ao nosso anjo da guarda e a todos os espíritos que estão conosco pela oportunidade que eles estão nos dando de da gente poder quitar os nossos débitos. A grande oportunidade de estar aqui encarnado para que a gente possa melhorar não só a nossa vida, mas a vida de todas aquelas pessoas que se encontrarem entre nós. Que Jesus possa iluminar o nosso coração para que ele absorva todo o conhecimento que será dado nessa noite e que você possa, através desse evangelho e de muitos outros, ir quitando a sua dívida com alto, entendendo, aprendendo e colocando em prática com você, com a sua família e com todas aquelas pessoas que cruzarem seu caminho, e o quanto é possível quitar suas dívidas sendo amoroso, sendo respeitoso com todos aqueles que surgirem na sua jornada e que estão, de alguma forma, conectados a você. Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Então, Emmanuel, trazendo esse estudo lá do livro dos médiuns, do livro Justiça Divina, ele fala sobre quitação. E olha só o que Emmanuel fala para a gente. Então preste muita atenção, porque todos nós somos devedores. Então, temos muito o que aprender com o Evangelho no lar dessa noite. Todas as contas a resgatar pedem relação direta entre credores e devedores. Entre aqueles que você está devendo e aqueles que devem alguma coisa a você. Olha que todas as contas a resgatar pedem uma relação direta entre credores e devedores. É por isso que te vês frequentemente na terra diante daqueles a quem deves algo. No lar ou nas linhas que o marginam, é fácil reconhecê-los. Quando entregas desinteresse e dedicação, recolhendo aspereza ou indiferença. Ora, se para uma pessoa você tem desinteresse, logo você sabe que tem uma certa dívida com aquela pessoa. Quando você tem uma dedicação com outra, o relacionamento é outro, com aquele espírito. Então nós temos sempre essas duas coisas e muito mais ao longo da nossa vida, ao longo das pessoas que estão ao nosso redor. Então busque reconhecer os seus credores e devedores ao seu redor. Então muitas vezes trazem nomes queridos no recinto doméstico e assemelham-se a impassíveis verdugos, apressando-te o coração nas grades do sofrimento. E muitos lances da estrada são amigos a quem te dás sem reserva e que te arrastam a dificuldades de longo curso. Em várias ocasiões, são pessoas das quais enxugaste as lágrimas,
situando-as na intimidade da própria vida, e que de inesperado te agridem a confiança com as pedras do desapreço. Noutras circunstâncias, são companheiros da experiência que de súbito se transformam em adversários gratuitos do teu caminho, hostilizando-te em toda parte. Quem é que aqui, não é? Já teve aquela pessoa que foi muito amiga, pessoa que você falava que iria envelhecer ao lado daquela amizade que era amizade da vida inteira. Passa um mês, 2 meses, algum tempo, de repente a pessoa vira o seu maior inimigo. E onde estava aquela amizade eterna? Então, é normal que de súbito, de uma hora para outra, determinadas pessoas, ou até mesmo você, se transforma em adversário no caminho das outras pessoas. Entretanto, se defrontado por semelhantes problemas, é indispensável que te municies de amor e paciência, tolerância e serenidade, para desfazeres a trama da incompreensão. Guarda consciência no dever leal cumprido, e haja o que houver, releva os golpes com que te firam, ofertando-lhes o melhor sentimento, a melhor ideia, a melhor palavra e a melhor atitude. Água cristalina, pingando gota a gota, converte o vaso de vinagre em vaso de água pura. Olha o que ele fala para a gente. E água cristalina, pingando de gota em gota, converte o vaso de vinagre em água pura. Por isso nós não podemos, em momento algum, desistir, não podemos deixar de orar pelas pessoas. Porque toda vez que a gente faz uma prece, toda vez que a gente dedica um evangelho lá, pede ajuda, é essa água pura sendo pingada em cima de pessoas que estão no vinagre puro. Só que tenha paciência. Até essa água, até esse vinagre ser completamente substituído por essa água pura, leva tempo. Lembre-se, é de gotinha em gotinha, pingo a pingo, que vai se transformando. Então, a única coisa que nós precisamos fazer é insistir. E se depois de todos esses teus gestos de fraternidade e benevolência ainda te perseguem e te injuriam, abençoa-os em prece e continua adiante, fiel em ti mesmo, na certeza de que a humildade, na hora da crise, é nota de quitação. Que a humildade, na hora da crise, é nota de quitação. Ora, nós vamos encontrar muitas pessoas na nossa jornada. Muitas pessoas que ajudamos, fomos ajudados. E isso, em momento algum, deve gerar um vínculo de compromisso eterno. Você ajudou porque você tinha condições de ajudar e você quis ajudar. Em momento algum, queira que aquela pessoa que você ajudou tenha algum retorno para você. Porque se você faz pensando nisso, você fez da forma errada. Por mais que tenha seu mérito de você ter ajudado alguém, mesmo com interesse ou não, você ajudou, isso é um ponto para você. Só que você poderia se beneficiar muito mais se fizesse de uma forma que não tivesse de olho nessa premiação. Isso demonstraria, sabe o que? A sua grandeza. O quanto você já avançou dentro da espiritualidade de, olha, eu estou ajudando, mas é isso. Eu não espero nada de você. Talvez eu nunca mais te veja na vida. Então, tá tudo ótimo, tudo certo. Eu fiz porque eu achei que era o necessário. Eu fiz porque achava que era o certo fazer. Então eu fiz. E você tem que sim ter realmente esse sentimento no teu coração de que você está fazendo para ajudar. Não está fazendo por aparecer. Porque se você faz isso, quando você se coloca à frente da tua ajuda, surge aquelas conversinhas de que, então quer dizer que na hora que você estava me pedindo de ajuda, eu fui lá e te ajudei. Parei o que eu estava fazendo para te ajudar.
agora você não pode parar e fazer tal coisa para mim? Como você é ingrato, como você é aquilo, aquilo outro. Olha, o errado da história não é a pessoa, não. O errado da história está sendo você, por ter feito um bem e agora está jogando na cara da pessoa que fez o bem para ela e que de alguma forma ela tem que pagar o bem para você. Afinal, você fez o bem para ela. Olha quanto é errado isso. Olha como é errado uma coisa dessa. Então nós precisamos rever essa forma como nós quitamos a nossa dívida e como as pessoas quitam a dívida delas conosco. Talvez a pessoa, por algum motivo, não consiga pagar você. Aí você já está tão bem, tão tranquilo que fala, olha, não precisa mais me pagar. Não, você não tem mais nenhuma dívida comigo. Só peço para que você não faça mais isso. Não me peça mais tal coisa. Porque eu vi que você não tem controle. Você precisa melhorar nisso. Então, geralmente dizem, não é? Que quando a gente presta dinheiro para amigo, a gente perde o dinheiro e perde o amigo. Porque não, é tão, não pode, não se mistura as duas coisas. Isso não é uma verdade, né, geral. Pode acontecer sim. E uma vez eu ouvi que eu achei, eu adorei essa explicação de que quando você empresta um dinheiro para um suposto amigo e ele não paga, é o dinheiro que você pagou para descobrir se aquela amizade era verdadeira ou não. Foi o preço que você pagou para descobrir se aquela pessoa era boa ou não, honesta ou não. E fique muito grato por isso. Fique muito grato. Não fique com raiva do dinheiro que você perdeu, não. Fique grato, porque através dessa experiência você conseguiu eliminar aquela pessoa da tua vida o mais rápido possível. Imagina se você está ali e aquela pessoa continua na tua vida durante ainda mais 10 anos, 20 anos, e não era uma pessoa de confiança. Então, quando de repente você empresta um dinheiro, empresta alguma coisa e não volta, entenda que aquilo ali foi o preço para você ser alertado que aquela pessoa não é de confiança. Provavelmente vocês já devem ter perdido muita coisa, dinheiro, livro, roupa e outras coisas. Então foi o preço que você pagou, foi o preço que a espiritualidade cobrou de você para que você descobrisse aquela pessoa falsa ao seu lado. Então, a quitação foi você ali pagar aquele dinheiro. Você pagou, é como se você estivesse pagando para ver se a pessoa é honesta. E acabou descobrindo que não. É muito interessante essa história da quitação, porque é algo que tem tudo a ver com a reencarnação, não é? Que nós viemos para cá para poder quitar as nossas dívidas. E parece que às vezes a gente aumenta ainda mais a nossa dívida, porque a gente fica brigado com o pai, brigado com a mãe, brigado com o irmão, brigado com o namorado, brigado com amigos. E, poxa, não foi com esse objetivo que eu vim para a Terra. Eu vim para a Terra não foi para aumentar a minha dívida, não. Vim aqui para fazer pazes, para dar direcionamentos. Sabe que nós vamos encontrar pelo caminho espíritos que vão nos perturbar, espíritos que vão tentar nos conduzir para o erro. Mas são pessoas que ainda estão presas nesse tipo de pensamento e que você, se você não concorda, deixa elas para lá. Deixa elas continuarem o joguinho delas, o joguinho onde elas se fazem de vítimas, o joguinho onde elas tentam que as pessoas façam as coisas para elas na ignorância, pagando. Então, cada pessoa vive o mundinho que escolhe. Porque aquela pessoa que paga para que as pessoas sempre façam, ela dificilmente vai conhecer a realidade de que as pessoas fazem simplesmente de uma forma espontânea, por amor, pelo carinho, pelo fato de só ser boa. E poderia ter resultados muito melhores, não é verdade? Quando você, com o teu jeitinho de ser, consegue conquistar as pessoas e elas te ajudam de alguma forma, mesmo você sabendo que não tem um real no bolso para dar para as pessoas. Então, é muito interessante quando a gente constrói amizades assim, de você saber que, olha, eu não tenho muito o que colaborar,
mas tem tal coisa que eu posso fazer por você. E aí você ajuda e olha o ciclo do bem sendo feito, sendo renovado, e é necessário para todos nós que a gente faça algo do tipo. Para a gente quitar nossa dívida com o alto para com as pessoas ao nosso redor, é necessária uma mudança de comportamento, uma mudança de personalidade ao longo da vida. Se você não mudar agora, adeus para outra. Porque tudo que nós temos que resolver, tudo que nós temos que resolver nessa vida ainda. Nós não podemos deixar para resolver depois do desencarne. O desencarne é apenas a consequência de tudo aquilo que você já viveu. Então, como é que você vai deixar para depois? Não pode. É um engano enorme de que eu deixei de resolver porque eu vou resolver lá no céu. Não faça isso, pelo amor de Deus. Resolva tudo que tiver que resolver aqui na Terra. Seja com família, com pessoas desconhecidas, com o mundo, mas faça. Faça para que você possa quitar a sua dívida. Se você olhar para a sua família hoje, será que são credores ou devedores que estão com você? Já parou para pensar nisso? Será que a sua esposa é uma credora ou uma devedora em relação a você? E você em relação a ela? E seus filhos? E seu trabalho? Você consegue identificar se você é um credor ou se aquela pessoa é uma devedora no teu caminho? É interessante, né? A gente pensar nisso, de que, olha, tem pessoas que nós sabemos que vão vir para nos auxiliar, para nos dar uma energia, para nos dar uma orientação. E tem aquelas pessoas que vão vir para nos derrubar. Aquelas pessoas que precisam ainda de uma jornada ainda para cumprir. Qual dos dois lados que nós estamos? Será que nós vamos querer partir dessa vida como credores ou como devedores? Olha que pergunta maravilhosa. Você quer desencarnar como um credor ou como um pagador, um devedor e um credor? Como é que você quer desencarnar? Tem muita gente que, olha, se você desencarnar como um devedor, está meio complicado, né? Estamos no fim já do mundo de provas e expiações. Você desencarnar como um devedor é algo muito arriscado, de você não ter mais chance de estar aqui na Terra, porque você veio para a Terra, você teve uma outra oportunidade para reencarnar nesse período de transição, e você não soube aproveitar, a situação complica para o teu lado, né? A situação vai complicar e muito. Então, preste atenção, procure quitar o máximo de dívidas que você tiver karmicamente nessa vida, para que você volte para o plano espiritual muito leve, muito tranquilo, cheio de amor no seu coração e para que lá você receba todo esse amor de volta. Então vamos agora para a nossa vibração. Pegue sua lista de vibração, veja os nomes das pessoas queridas, encarnadas ou desencarnadas, que você gostaria que fossem amparadas pela espiritualidade nessa noite de hoje. Para você que está aqui pela primeira vez no Ilha de Luz, a nossa vibração começa com este sino. A próxima vez que você ouvir esse sino, marcará o início da nossa vibração e ela tem a duração de 1 minuto. Durante 1 minuto, estaremos de olhos fechados, mentalizando cada uma dessas pessoas e pedindo para que elas sejam abençoadas. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos e ao ouvir o sino, daremos início.
Muito bem, vamos para a nossa fluidificação. Pegue seu copo, sua garrafa, deixa aí próximo de você, ao alcance das suas mãos, e coloque suas mãos sobre sua água, como se você estivesse aplicando um passe nela. E imagine o seu anjo da guarda, a equipe espiritual que está com você nessa noite, todos eles estão com as mãos sobre sua água, transmitindo muito amor e muita luz. E quando você ouvir novamente o sino, marcará o início da nossa fluidificação. Muito bem, vamos beber nossa água fluidificada. Muito obrigado pela sua presença nessa noite de hoje, onde nós falamos sobre quitação, das formas como você pode quitar a sua dívida e o que Emmanuel trouxe para a gente nessa noite sobre esse assunto tão maravilhoso que é retratado lá no Livro dos Médiuns e que o próprio, o Livro dos Espíritos também traz sobre esse tipo de dívida, sobre a questão da reencarnação, os elos que unem as pessoas entre uma encarnação a outra, exatamente para que algo seja quitado, seja individualmente ou coletivo. Então, muito obrigado pela sua presença, uma ótima noite para você, um bom descanso e até amanhã.